União das Nações Sul-Americanas, a Unasul, decidiu reintegrar o Paraguai ao bloco, suspenso por conta do afastamento do presidente Fernando Lugo, processo que o bloco considerou antidemocrático. Com a posse do novo presidente eleito, Horácio Cartes, o Paraguai pode voltar a fazer parte do conjunto das nações sul-americanas. O Brasil espera receber no ano que vem 600 mil turistas apenas para o Mundial de Futebol. A meta de 8 milhões de visitantes ao longo do ano foi abandonada. O país deve receber pouco mais de 6 milhões de estrangeiros em 2014. Quem revela o novo cenário é o ministro do Turismo, Gastão Vieira, convidado especial do Diplomacia Entrevista. A estratégia brasileira de potencializar o turismo internacional e atrair mais estrangeiros para o Brasil foi baseada na realização de grandes eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. 2 desses eventos já aconteceram, a Copa das Confederações e, recentemente, a Jornada Mundial da Juventude. Hoje o Diplomacia recebe o ministro do Turismo, o ministro Gastão Vieira. Muito bem-vindo, ministro, ao programa. Que balanço nós podemos fazer depois desses 2 eventos? A estratégia funcionou? Olha, tem funcionado nas nossas expectativas mais simples. Aliás, desde a Rio+20, né, que nós trabalhamos com chefes de estados, muitas delegações, e tudo transcorreu muito bem. A Copa das Confederações é preciso ser colocada dentro da sua importância. Para a FIFA é um aperitivo, ou seja, é uma antecipação do que pode ocorrer na Copa do Mundo. Não temos muitos estrangeiros, eles não vêm em grande número. É um evento para os nacionais, para os habitantes do próprio país, para testar se as arenas, os estádios estão prontos e se questões de mobilidade precisam ainda ser ajustadas antes do evento. Nesse ponto de vista, tudo transcorreu bem. Recebemos cerca de 20 mil estrangeiros. O público foi tipicamente brasileiro e mais da cidade onde o jogo foi realizado. E surgiu uma alternativa para um problema que nós acompanhamos de perto, que era o problema de diárias de hotel. 38% das pessoas preferiram meio de hospedagem, casa de parentes, apartamento de amigos, 38%, que é um percentual bem elevado. Para a Copa do Mundo é diferente. São 600 mil estrangeiros que nós estamos esperando exclusivamente para o evento. Tivemos problema de mobilidade na Copa das Confederações, alguma cidade o trânsito não fluiu, ficou difícil chegar no estádio. Nada que não possa ser resolvido até a Copa do Mundo. Portanto, a nossa expectativa de que tudo dê certo permanece muito alta. O Banco Central recentemente divulgou o volume de dólares de gasto por estrangeiros aqui no Brasil. E o período da Copa das Confederações, primeiro se apresentou menor do que o ano anterior, que não tinha nenhum evento, mas, por outro lado, a Jornada Mundial da Juventude, que em tese era um evento menor, representou dispêndios ou injeção na economia nacional 17 vezes maior do que a Copa das Confederações. Como é que o senhor analisa esse quadro? Você vê que na resposta anterior eu não falei no encontro da juventude. Pelas características, pelo tipo de público, são jovens que compram pacotes, normalmente para casa de família, alimentação fornecida pela própria Cúria Metropolitana. Mas gastaram bem, né? Gastaram bem, o que mostra a força do turismo interno brasileiro. Ou seja, a estratégia hoje do Ministério do Turismo é atrair estrangeiros. Para muitos nós temos até um complexo. Recebemos 5 milhões e 700 mil turistas estrangeiros. O Uruguai recebe 2,5, Chile 2,5, a França 74 milhões, a Espanha 54 milhões, o México 20 milhões. E nós só recebemos isso, nós estamos apostando no turismo interno. Foram os brasileiros que deram basicamente esse impacto na economia durante o encontro e a Jornada Mundial da Juventude. Não foram os jovens estrangeiros peregrinos que vieram. Não chegou a ser representativo? Não chega sempre a ser representativo. Mas foram os brasileiros, é a força. Nós tivemos 190 milhões de viagens em 2012. Isso é um dado que impressiona.
É como se cada brasileiro tivesse feito uma viagem. Exatamente. Então, veja, nós estamos apostando nesse turismo interno. Na Copa do Mundo, a nossa expectativa é 600 mil turistas estrangeiros, mas quase 3 milhões de brasileiros vão circular pelo país durante esse período, assistindo jogos, passeando, etc. Quando o Brasil se lançou para receber esses grandes eventos, eu tive a oportunidade de entrevistar aqui seus antecessores, tanto a ministra Marta Suplicy quanto o ministro Eduardo Barreto, e havia uma perspectiva que na Copa do Mundo o Brasil chegasse a um patamar, a um piso de 8 milhões de turistas estrangeiros, que a partir daí, não só para a Copa, mas a partir daí seria a média de turistas que o Brasil passaria a receber dali para frente. Hoje a realidade mundial, a crise financeira, permite ainda apostar nesse montante, nesse volume de turistas? Tudo indica que não se conseguirá atingir 8 milhões de turistas nos próximos 3, 4 anos como um legado dos Jogos. O que indica é que nós precisamos fortalecer o turismo interno brasileiro. Fortalecendo o turismo interno, você aumenta a competitividade, você diminui o custo, fazer turismo no Brasil é caro, precisamos aumentar as linhas aéreas, o problema de visto que é muito falado não é o principal problema, é a distância que é o principal problema e falta de linhas diretas. Enfim, se nós conseguirmos remover alguns obstáculos, é possível até que cheguemos a 10 milhões de turistas. No ano que vem já? Não, no ano que vem, se nós chegarmos a 6 milhões na expectativa da Copa do Mundo, nós estamos aí incluindo os 600 mil que virão exclusivamente para assistir os jogos da Copa. O senhor aponta esses 10 milhões para que época? Seria 2022. Né? O nosso horizonte seria em 2022, o Brasil atingir aí um patamar de 10 milhões de turistas estrangeiros. Alguns analistas estão apontando, em função desse diagnóstico que o senhor apresentou agora, que a Copa no Brasil vai ser uma Copa essencialmente de turistas latino-americanos. É nisso que o Ministério está trabalhando? Desses 5 milhões e 700 mil turistas, a metade vem do nosso continente. Tá? E basicamente são argentinos, uruguaios e um pouco menos de paraguaios. Como os argentinos são fanáticos por futebol, como nós brasileiros, né, como os paraguaios, etc., é possível que a Copa do Mundo, essas seleções indo bem, haja um fluxo bem maior de turistas da nossa fronteira para dentro do Brasil para assistir os jogos. Se houver um milagre, e a Copa no sentido mais respeitoso da palavra, o time do Brasil reproduziu o sucesso do Papa Francisco, sair ganhando, como foi na Copa das Confederações. Eu acho que vai ser um milagre se acontecer. Não, eu estou dizendo o milagre no sentido figurado. Se acontecer um fato que una o país como um todo, como o Papa uniu, com sua simpatia. Se a seleção brasileira sai bem, começa a ganhar, evidentemente que isso vai puxar não apenas turistas brasileiros, como turistas estrangeiros. Né? Senão fica uma Copa de países estrangeiros. O local, a seleção nacional, ela indo bem, como sempre vai em quase todas as Copas, o país anfitrião tem... E isso gera por si só uma vontade enorme da população como um todo a acompanhar os jogos. Diversos secretários de Estado, secretários de Turismo, liderados inclusive pelo secretário da Bahia, lançaram um manifesto pela abertura dos céus do Brasil, né, para que empresas aéreas internacionais possam estar operando com maior liberdade aqui dentro do território brasileiro. Isso é bom para o turismo internacional ou não? Nós temos um problema nesse momento de diminuição de oferta de assentos, diminuição do número de voos e uma elevação no preço da passagem aérea. Eu acredito fortemente, até por formação, que é no aumento da oferta, que é na competitividade que você consegue equilibrar o mercado. Portanto, nós precisamos de mais ofertas de assentos para esses brasileiros que estão viajando cada vez mais. Essa nova classe média brasileira que começa a consumir turismo, começa a consumir viagem. Eles, de 4, 1 viajou, 3 pretendem viajar. Então nós precisamos aumentar a oferta de voos.
Nós precisamos aumentar a oferta de assento dentro dos aviões. E nós precisamos diminuir o preço da passagem. Se o mercado é tão bom, por que novas empresas nacionais não se apresentam? Existem problemas que precisam ser equacionados, problemas tributários, existe um aumento da concorrência, que eu não acredito que se dê tão rápido, com novas empresas nacionais surgindo, quanto daria se nós permitíssemos que empresas estrangeiras pudessem operar no território brasileiro. Quando daqueles acidentes que ocorreram ainda no governo Lula, o governo na época disse que não autorizaria mais nenhum voo internacional saindo de São Paulo e que iria potencializar novos portões internacionais pelo Brasil inteiro. O que se vê hoje é exatamente o contrário. Voos e voos novos, novas empresas, novas linhas ainda saindo de São Paulo e aeroportos brasileiros que poderiam ser portões internacionais sendo subutilizados. Existe uma política concreta para ampliar esses portões internacionais? Olha, eu não gostaria de aprofundar muito esta questão, porque há um órgão específico no governo, que é a Secretaria da Aviação Civil. Mas do ponto de vista do turismo, eu diria que a criação da aviação regional, não só para ampliar, modernizar, construir aeroportos em lugares que são estratégicos, tanto para o turismo, quanto estratégico até para a própria rede de aviação. Eu creio que é uma resposta que o governo está dando a essa ansiedade. São mais de 500 aeroportos que deverão ser modernizados, construídos e abertos em áreas estratégicas do território brasileiro. Isso para nós do turismo é fundamental. Bem, ministro, eu agradeço a sua presença aqui no programa Diplomacia e você continua com a gente no próximo bloco, as notícias culturais.